bem-vinda ao Na Sala com Elas. Aqui a gente não fala do empreendedorismo como ele é no feed, e sim como ele é na pele. Senta, relaxa, a sala é nossa. E quando ser você parece não ser o bastante. Você já sentiu isso? E nós vamos falar hoje de comparação e invisibilidade. E o que acontece com a gente quando tentamos caber em um molde que não foi feito para nós? Sejam bem-vindas, meninas, ao nosso terceiro podcast Na Sala com Elas. Agora vamos nos apresentar, né? Cada uma se apresenta para todos. Bom, gente, eu sou Nari Lima, da Lima Produção. A gente trabalha com a memória audiovisual, né? Então a gente traz a essência da empresa de vocês através das fotos e vídeos. A gente vê um mercado muito amplo, porém muitas das vezes sem estratégia. Então o nosso negócio ele é voltado para a estratégia visual da sua marca, trazendo essência, criatividade e autenticidade. Inclusive, somos produtoras do nosso podcast todo mês. Meu nome é Patrícia Kitts, eu sou da Lier Digital. E tudo que engloba as redes sociais e a sua estratégia no meio digital, a gente pode resolver para você. Social media, estrategista de comunicação, anúncios, para montar o seu planejamento e facilitar a sua vida e a sua estratégia de funcionamento dentro das suas redes sociais. É a nossa social media do Clube Delas Belvedere e a roteirista do Na Sala com Elas. Obrigada, Paty. Meu nome é Zulmira Rabelo. Eu sou dentista aposentada, que trabalhei por muitos anos na odontologia, mas hoje eu me reinventei. Eu trabalho como educadora financeira de mulheres, organizando, planejando e multiplicando o dinheiro dessa mulher. Eu sou Elisa Perdigão, sou advogada, atuante na área de família e sucessões. Eu ajudo pessoas a resolver seus conflitos familiares e planejamento e proteção do seu patrimônio. Vocês já se compararam com outra empreendedora e pensou, eu nunca vou conseguir ser assim? E o que vocês fizeram com essa sensação? Eu acho que todas nós, em algum momento, já nos comparamos com outras empreendedoras do nosso nicho, ou talvez de nichos diferentes. E, principalmente quando a gente está começando, a gente tem aquela sensação de invisibilidade. E a gente quer buscar esse lugar. E muitas vezes a ansiedade até nos atrapalha a chegar lá. Porque toda grande empreendedora começou pequena. Sim. Então, a gente tem que entender que o nosso lugar é caminhar até chegar nesse lugar pelo qual nós estamos comparando. Eu acho que é normal a gente ter essa comparação. Eu acho até saudável, porque estimula a gente a sair Exato, da inércia ali, né? Exatamente, a você buscar um lugar melhor. Isso. Na verdade, a gente tem que, eu acho, dominar essa ansiedade e seguir o processo. Continuar caminhando, crescendo e não esquecendo que você quer chegar lá, nesse lugar. Principalmente porque eu acho que a gente esquece um ponto fundamental, que é tempo, né? Exato. Qual é o tempo que essa pessoa já empreende? Há quanto tempo que ela está engajada no seu negócio? Porque às vezes a gente está começando e quer ter a mesma estrutura de alguém que tem 15, 20 anos de mercado. Exatamente. Eu falo porque a gente que mexe com fotografia, às vezes vai ver alguns estúdios, né, ou fotógrafos, que aí você vai fazer um comparativo assim, nossa, mas já tem uma técnica X, ou já tem um equipamento Y, mas quanto tempo que aquela pessoa está ali? Há quanto tempo ela já se estruturou para estar nesse know-how, né? Exatamente. E algum dia ela esteve no seu lugar e pensou mesmo, né? Exatamente. E às vezes quando a gente para ouvir a história do outro é que a gente se identifica, né? Nós temos que aprender a respeitar o processo, né? A comparação, ela é importante. É a comparação. A gente fala assim, não se compare, não se compare. Mas a comparação, ela é importante. Porque você precisa entender o que a outra pessoa está fazendo, principalmente, né, quem já empreendeu e quem empreende, que já deu certo. Ok, a pessoa fez isso, ela seguiu esse passo a passo. Aí você olha, estou disposta a passar por isso? Estou disposta a fazer o que essa pessoa fez para poder chegar lá? Às vezes você também não está disposta a fazer, né? A gente vê muito
influenciadora, eu quero trabalhar com a internet. Mas você está disposta a mostrar o seu dia inteiro, a ficar com o celular na mão o dia inteiro gravando vídeo? Eu, particularmente, não estou disposta. É verdade. Então, não adianta eu querer ter o mesmo resultado. E, né, a gente que trabalha com a internet, a gente que trabalha impulsionando as outras pessoas ali nas redes sociais, é muito engraçado. A gente monta um cronograma, vão ter posts todos os dias. A pessoa fala assim, nossa, mas eu tenho que gravar vídeo para todo dia, eu tenho que postar todo dia. Tem. Se você quer ter esse resultado, tem que fazer dessa forma. Muitas vezes está se comparando com alguém que faz essa estratégia, mas não tem a mesma disponibilidade. Então, é a gente pensar, respeitar o processo, respeitar o tempo e, além disso, entender se faz sentido para você usar a mesma técnica. E se sim, tem iniciativa, né? Exatamente. A gente quer, mas fica ali no braço cruzado esperando a coisa acontecer. Ainda mais com a rede social. Hoje a gente se compara muito pelas redes sociais, né, gente? O povo põe filtro, aparece só maquiado, você fala, nossa, pra eu postar um vídeo, pra dar engajamento, eu tenho que estar maquiado. Não, gente, o seu dia a dia, às vezes, na hora que você acorda de manhã. Ser autêntica, né? Ser autêntica e tá ali, né, com o olho inchado, vai estar postando. Mas você tá disposta a isso? É pensar em conteúdo de valor, né? Porque eu acho que quando a gente entra nesse nicho da rede social, a gente usa o comparativo, mas esquece que o que engaja, na verdade, é o conteúdo de valor. O valor está agregado aos princípios da sua empresa, aos princípios da sua estrutura de negócio e à realidade. Afinal de contas, o nosso negócio só é negócio porque tem um CPF ali atrás, né? Exatamente. Pessoas conectam com pessoas. A Exato. sua autenticidade, né? É essência, né? A essência é o que vai vender, na verdade, né? E por isso que eu acho, assim, a comparação ela é importante, sim, para você entender. É aqui que eu quero? É isso que eu vou fazer? Não, né? Exatamente, é referência. O que a gente tem que tomar muito cuidado, e que é um grande problema hoje, né, com as redes sociais, e que isso afeta muito, né, a saúde mental, é a comparação e falar assim, eu nunca vou chegar naquele lugar, eu nunca vou ser igual a essa pessoa, eu nunca vou ter esse resultado e, ok, tá, eu nunca vou ter esse resultado, tá, e o que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar aqui me lamentando de que eu nunca vou ter esse resultado, ou eu vou tentar agir para poder fazer alguma coisa, ou eu vou, beleza, não vou ter esse resultado, não, então qual pra frente, o que eu vou fazer? Qual vai ser a minha estratégia para que chegue a algum lugar, né? Afinal de contas, o que eu quero. Exatamente. Talvez ser como aquele outro não seja o objetivo final. Mas a Zumira falou uma coisa que, assim, às vezes você usa aquilo como ferramenta, né? Então, a Kel também falou de pegar aquilo como gancho, né, de energia. Então, o que eu posso fazer ali ao invés de ficar sentado na minha sala esperando alguma coisa acontecer? Se eu quero chegar até lá, ou se eu quero chegar além dali, o que eu posso usar de referência ali, respeitando o meu processo, claro. Exatamente. Então, acho que vocês acabaram já respondendo, né, a sequência da pergunta, que é o que vocês fazem com essa sensação, né? Acho que cada uma já falou. Quer falar um pouquinho? A nossa área jurídica é uma área muito cheia de Competição? cheia de competição. Limites. É muito limitado, até o próprio estatuto da OAB, né? Então, a gente não pode fazer uma propaganda, uma publicidade do nosso trabalho. Então, eu vejo aí muitos colegas aí, eu acho legal que elas estão levando não é caso concreto, assuntos, né? Esclarecendo dúvidas. Você é adepta às redes sociais, Elita? Não, Não. ainda pretendo sim. É só começar a fazer os movimentos, tá aqui suas duas assistentes, né? É até a falta de tempo também, né? E é importante você muito estudo, né? Porque a gente tem que estudar o assunto. No seu caso, assim, né? Não é mais fácil assim, falar. Se você lançar um conteúdo da advocacia, você tem que estar, né, afinado ali. Dominar, né? Vocês já tentaram fazer como todo mundo faz e sentiu que perdeu o brilho nesse processo? Já. Eu acho que às vezes a gente tenta se encaixar e no âmbito ali de conseguir um resultado a gente talvez se frustre, né? Então, ou até mesmo para ouvir algum conselho ou algum direcionamento de alguém que está ali, né, vendo o seu início, e a gente percebe que aquela essência não faz parte do negócio, né? A gente mesmo aqui na Lima, quando a gente locou esse espaço, a gente já atuava
com uma jornada só de atendimento externo aos finais de semana, e a gente resolveu migrar para dedicação exclusiva no negócio, e a estruturação de um espaço não acontece de um dia para o outro, né? E durante esse processo a gente ouviu de algumas pessoas que talvez fosse mais interessante sublocar o espaço de alguém que já tem essa estrutura pronta. Sim. E a gente chegou a cogitar essa possibilidade, mas eu acredito que o sonho da gente é a gente que mede o tamanho. Exato. E aí foi aí que a gente entendeu que não. Se a gente investisse o nosso tempo e o nosso recurso no espaço de um terceiro, sublocando esse espaço, a gente demoraria muito mais para poder trazer essa estrutura para o nosso espaço. Então a gente preferiu arriscar. E na época eu lembro que a pessoa falou comigo assim, mas você poderia dedicar esse tempo para engajamento, tráfego, investimento? Eu falei assim, são campos diferentes. Eu prefiro ter menos dinheiro para engajamento de tráfego agora, porque a Lima quer entregar no fim das contas. Então, vocês né? não se perderam no caminho. A gente quase. Mas não se perderam. Estão aí construindo a própria história. E vocês? Eu já tentei, né? Ter um escritório, uma estrutura maior, com vários sócios, com 5, 6 sócios. Mas vi que não dava certo, porque acaba que nem todo mundo tem a mesma responsabilidade que você abraça. Então, a pessoa deposita, né, o direito dela todo em você, a confiança. E você deixar ela frustrada também. Então hoje você tem o seu escritório Hoje eu volto sozinha. sozinha Única e faz as só. parcerias, né? Porque tem muito advogado, tem muita parceria, A né? gente faz. A área que eu não atuo, eu faço com o colega. E até porque o cliente, quando ele vem até a minha, ele não vem no escritório, ele vem porque a Elisa está ali, ele quer que a Elisa atende ele. Não adianta eu mandar passar para a Raquel. Sim. Então tem que ter uma conexão, o cliente tem que bater, o espírito tem que bater, né? Tem que gostar da cara do advogado. Afinidade. Isso aí tá aí, né? É o que eu falo com as meninas no clube delas todo evento. Se conectem, porque é conexão que vende. Eu compro de você, eu não compro o seu negócio. E outro dia um cliente, eu já tenho 17 anos que ele fala. Aí ele virou, falou, sou doutora. O primeiro dia que eu vi que eu não senti muita confiança na senhora, não. Mas agora você ganhou meu coração. Que ótimo, é isso aí. Então você também trilhou o seu caminho. Essa coisa de você copiar, de querer fazer igual e acabar perdendo seu brilho, é claro que você vai copiar alguma coisa em algum momento de alguém. Porque se a gente está dentro do Instagram, o Instagram tem regras, ele muda, então você tem que entrar nessa corrente. Mas, na verdade, você vai colocar a sua autenticidade, a sua essência, porque para as pessoas conectarem. Tem pessoas que vão se conectar comigo e não vão se conectar com você, ou vice-versa. Então, como você disse, pessoa compra de pessoa. Então, eu preciso conhecer aquela pessoa, eu preciso confiar para gostar, para depois eu comprar. Então, assim, indicar. E a gente, assim, tem a cópia como uma referência, mas você tem que respeitar seus objetivos e a sua essência. Seria uma inspiração, né? É uma inspiração. Inspirar e fazer. Porque fazer igualzinho, se eu começar a fazer o que você faz no seu Instagram, a sua audiência é outra. Ela não vai gostar do que eu tô falando para ela. Então, assim... O público também é diferente. A audiência é diferente. É só uma inspiração mesmo, né? A gente sempre ouve, né, aquele famoso ditado, nada se cria, tudo se transforma. Mas a gente transforma com a essência, né? Eu já... tempero, né? Exatamente. Eu já me perdi. Tanto que eu criei um perfil novo no Instagram. Conta pra gente essa história. Eu tô há 8 anos no digital, né? Eu fiz uma... Na verdade, não foi uma transição de carreira, porque, né, assim, eu continuo atuando de certa forma. Eu atuava como terapeuta e eu tinha um outro perfil, né, em que eu falava mais sobre eu fazer lançamento, eu tinha um curso online e nesse perfil a gente pegava muito as coisas, né? O Instagram hoje, ele funciona com algoritmo. Né? O algoritmo, você tem que alimentar o algoritmo, você tem que fazer com que o algoritmo goste de você. Porque senão o Instagram, a plataforma não
não vai entregar o seu conteúdo. Seu conteúdo pode ser lindo, maravilhoso, cheio de essência, cheio de valor, mas se o algoritmo não gostar, ele não vai entregar. Então, né, tem as técnicas, tem as estratégias para você seguir aquilo dali. E como eu fazia muito lançamento, eu tinha que fazer com que o meu conteúdo fosse entregue. A gente faz isso através dos anúncios, mas a gente também consegue fazer isso com o orgânico. Mas, então, em época de lançamento, eu tinha que fazer muito conteúdo que estava em alta no momento para que o meu Instagram atraísse novas pessoas, para que as pessoas chegassem e falassem assim, opa, peraí, o que essa menina tá falando? Opa, ela tá fazendo um lançamento, deixa eu ver o que ela tá lançando, o que é o curso dela. E muita coisa não tinha nada a ver comigo, nada a ver comigo. Um dia desse eu tava vendo os meus vídeos antigos, as minhas aulas antigas, eu falei assim, meu Deus do céu, quem era essa pessoa? Né? E quando eu percebi isso, quando eu falei assim, eu não vou fazer lançamento mais, eu continuei nesse meu perfil, eu continuei atuando como terapeuta por um tempo, mas eu falei assim, não, eu preciso dar um reset. Essa não sou eu, essa não é a minha essência, essa não é o que eu acredito. Tanto que meu perfil anterior era muito maior do que o meu perfil atual. O meu perfil atual, né, é aquele santo de casa no caso milagre, né? Mas não, dos meus clientes está ali no meu, né, o mal posto, mas é justamente por isso. Hoje eu só posto o que faz sentido pra mim, o que faz sentido pra eu postar, o que eu gosto de gravar, o que eu quero gravar, o que eu quero postar. Eu hoje posso me dar esse luxo no meu perfil pessoal, né, de fazer isso. No meu perfil profissional não, mas no meu perfil pessoal eu posso me dar o luxo de fazer isso. Mas o que eu vejo muito e é o que a gente tenta, né, trazer para o nosso mundo, para os nossos clientes também, captar a essência. Eu vi essa trend, eu tenho que fazer? Não, gente, não. Não. Às vezes não tem nada a ver. Imagina a Elisa fazendo uma dancinha porque tá na moda. Não tem nada a ver com o perfil. Às vezes não tem nada a ver com o perfil da pessoa, ou o nicho, né? Às vezes é um nicho mais sério. E aí você vê lá e fala assim, meu Deus do céu, o que essa pessoa tá fazendo? Como é que eu vou, né, contratar uma pessoa que às vezes precisa ter uma credibilidade, passar uma credibilidade, fazendo uma coisa só porque tá em alta e aí quer viralizar para poder atrair. E eu vou falar até uma coisa muito polêmica, assim, número de seguidores não é conversão de vendas. Não então, paga assim, número de seguidor não paga boleto. Exatamente. Então, eu acho que a gente se perdeu muito nesse processo e acaba se vendendo, né, nessas modificações, porque as pessoas esperam chegar ali e acreditam que a sua credibilidade vai estar descrita no número de seguidores que você tem. E uma coisa que a gente sempre traz para os nossos clientes desses seguidores, quantos vocês converteram para a venda? Quantos são clientes? Então, se eu tenho 100 seguidores, mas eu tenho 20, 30 que são meus clientes, eu tenho mais credibilidade do que uma pessoa que tenha 10 mil seguidores e às vezes tenha 2 clientes. Então, eu acho que essa questão das trends, dos algoritmos, é óbvio, gente, a rede vende, tá? A gente está falando de um mecanismo de venda. A gente precisa se estruturar e ter estratégia. Mas não se vender para a rede. Eu acho que é isso, assim. Então, ter profissionais ao seu lado que consigam fazer com que você trabalhe sobre isso de uma maneira que você continue entregando valor, né? Para que a gente não se perca, né? O que vocês fazem quando sentem que estão sendo invisíveis para as pessoas? Choro. Não, eu estudo, eu procuro fazer cursos, mentorias, alguma coisa para eu descobrir o que está me travando, o que não está permitindo a minha visibilidade. Então, mas às vezes você se esforça e o seu esforço não está sendo reconhecido. Então, você vai ter que correr atrás aí, correr atrás aí de uma forma, estudar, entender, porque o Instagram muda, né, o algoritmo, eu falo que ele é sistemático, cada hora ele está dando um jeito. Então você tem que acompanhar para poder mostrar
mostrar, não desrespeitando, como a gente falou muito de essência, não desrespeitando a nossa essência, mas tentando ver aonde você pode destravar para chegar aonde você deseja. Pode não ser fácil, mas para mim é o caminho. As conexões também, né? Fazendo novas conexões. Porque é muito interessante, eu até fiz essa reflexão esses dias, de que os nossos conhecidos, os nossos amigos, pouco consomem, né, o que a gente tem, os nossos produtos, os nossos serviços. A gente aumentando esse leque, né, de pessoas que não nos conhecem, né, não conhecem a gente como o clube delas, pessoas que não conhecem a gente, mas que a gente tem a oportunidade ali de se fazer ser vista, né, de ter essa visibilidade. Porque depender só do Instagram, depender só das redes sociais, não dá. A gente pode fazer um bom trabalho, a gente pode, né, anunciar, pode fazer tudo redondinho ali. Mas chega num momento que se você não aumentar, você fica muito dependente. E olha, né, que é o meu trabalho, é a minha fonte de renda ali. Mas você fica muito dependente. E se o Instagram acabar amanhã? Exatamente. Quem te conhece? Né? Quem está falando sobre você? Então a gente tem que buscar essas conexões. Rede de contatos. Eu não sou uma pessoa muito sociável, né? Eu não sou uma pessoa muito sociável. Eu brinco que estar em clubes de networking pra mim é totalmente fora da casinha, porque eu não sou uma pessoa sociável. É justamente por ter essa invisibilidade, por às vezes fala assim, gente, eu tô fazendo, não tem ninguém vendo, né? Que às vezes essas conexões elas são extremamente importantes. E eu acho que, falando de grupo de networking, eu ouvi em um grupo de networking que ninguém casa no primeiro dia. E eu acho que a questão da visibilidade está muito associada com isso também. Assim, a gente precisa construir confiabilidade. Então, eu falo isso porque tanto eu quanto a minha sócia, apesar de termos 8 anos de diferença aí na nossa idade, bem muito voltado para essa questão da invisibilidade. Às vezes fomos questionadas sobre a nossa competência por vocês têm idade, vocês têm condição de executar essa atividade, e foi isso que eu trouxe para mim. Ninguém casa com você no primeiro dia. Então, a confiabilidade e essa construção, né, da conversão da invisibilidade também está relacionado com aquilo que você vai passando ao longo do tempo para aquelas pessoas, né? Eu uso algumas estratégias parecidas com as do Mira, assim, da gente ir pensando não em focar no problema, focar na solução. Então, hoje, por exemplo, a gente está passando por um processo de estratégia visual. Nós estamos com uma estrategista visual que vai mudar todo o nosso visual físico e não mudando a nossa essência, mas trazendo pra gente aquilo que a gente quer entregar como profissional. Então eu acho que é isso, assim, como resolver este problema, né? Eu poderia ficar simplesmente pensando assim, nossa, que desagradável. Não, mas a gente tem que achar uma solução porque o mercado gira. E eu concordo com a Patrícia, a gente não pode viver só de rede social, então a gente precisa sabe uma coisa muito importante também que eu acho? É você entender o seu propósito. Por exemplo, eu tenho um desejo de ajudar as mulheres com as suas finanças. E de repente, quando você se mostra, vai nos grupos de network ou no Instagram, você pode transformar a vida das outras pessoas em diversos setores. Então, você não ficar parada quando você se encontra nessa situação, nessa trava, vamos dizer assim, é você pensar que você pode ajudar muita gente. Então, assim, não sei como, mas eu vou buscar estratégias, eu vou estudar, eu vou me mostrar mais, vou participar de grupos de network para me mostrar e ter a possibilidade de ajudar as pessoas, porque pode ter pessoas em outros lugares que precisam de mim, ou da Raquel, da Patrícia, de todo mundo, não é? Isso eu acho importante da gente pensar no propósito e fazer alguma coisa para poder ajudar as pessoas. Para a Lima, o clube delas ele foi essa virada de chave. Foi o primeiro grupo de network no qual a gente se inscreveu para participar, e foi onde a gente começou a entender qual era a mudança que a gente queria fazer para levar o nosso propósito para os outros negócios e qual era o nosso diferencial ali naquele atendimento também. Você está sempre procurando, né, ter contato com as pessoas, um almoço, um jantar, um café.
está sempre fazendo uma amizade ali. É que é ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. E é isso que o Clube Delas tenta promover para as meninas, né? Hoje, por exemplo, esse podcast é uma forma da gente estar divulgando vocês para mais pessoas através do canal do YouTube e também dos nossos encontros presenciais, né? Então, quando a gente vai aos encontros, a gente se conecta e a pessoa conhece a Elisa, e não só ali no grupo do WhatsApp, não só conhece a Naline, então isso promove tanto as vendas quanto indicações, que eu acho que as indicações ainda são mais importantes do que a compra direta. Porque às vezes eu não preciso de uma advogada, mas eu tenho amigo, família, vizinho que precisa de um advogado, eu vou lembrar de quem? Da Elisa que está ali com a gente. Onde ninguém te conhecia, que era uma rede vinculada a mim, eu já vou passar 3 clientes para você. E é isso que o Network faz, essa rede de Eu fui conexão. num jantar no dia dos namorados. Eram 12 casados. Não conhecia todo mundo, eram amigos em comum, que a gente tinha, né? Aí no outro dia, uma pessoa que estava no jantar me chamou no WhatsApp. Eu queria uma consulta de um inventário. Então, uma saidinha que você Exatamente. achar, Empreender sozinha é ser invisível. Então, quem ainda está aí empreendendo sozinha, não fique, né, gente? Não. Vem pro Clube Delas pra eu ver. Então, eu quero saber de vocês o que vocês entendem o que é sucesso hoje. E o que mudou na visão de vocês desde que vocês começaram. Hoje, pra mim, sucesso é conseguir trabalhar o máximo possível de casa. Obviamente que é difícil ainda conciliar com um bebê de 7 meses. Conseguir estar o máximo de tempo possível com ele, acompanhando o desenvolvimento dele, acompanhando o crescimento dele. Qualidade de vida. Qualidade, óbvio. E o que mudou, né, desde quando eu comecei. Quando eu comecei há 7, 8 anos atrás, eu não tinha nem pensado, não era nem casada ainda, nem pensava a respeito disso, mas eu sempre quis, e por isso eu fui pro digital, por isso eu comecei, né, a tentar formas de empreender. Eu queria ter uma liberdade maior geográfica, né, nunca me vi passando 8, 10, 12 horas sentada numa cadeira de escritório, né, trabalhando ali bonitinho, apesar de que, né, no empreendedorismo a gente trabalha muito mais que isso às vezes. Mas, então a minha visão de sucesso hoje mudou bastante desde que eu comecei, porque hoje eu priorizo a minha família. Hoje está muito popular, né, na internet esses pilares, né, mas para mim é saúde, família e trabalho. A minha família vem antes, né, a minha saúde para eu poder cuidar da minha família e a minha família para eu poder ter condição ali de trabalhar. Isso, eu não mudo essa ordem, não inverto essa ordem, é algo para mim hoje, o sucesso para mim hoje é isso. O sucesso para mim é eu estar na profissão há 18 anos. A cada dia eu me apaixono mais por ela. Gosto muito da área jurídica. Então eu não atuo só na área de família e sucessões. Eu sou advogada trabalhista também, advoguei em sindicato. Hoje eu concilio as duas, né? Mas já advoguei em várias áreas. Então, assim, eu me sinto realizada na profissão. Não me vejo em outra. E também sou casada, tenho 2 filhos. Consegui conciliar família, né? E profissão. Hora nenhuma eu desisti. Casei, grávida, tive a minha filha, continuei estudando. No meio da faculdade do curso, eu tive a segunda filha, que eu queria ter 2 filhos. E nunca parei. Sempre não foi fácil, mas também... Então, sucesso para você, todo o esforço que você teve para ter o sucesso que você tem hoje. Sim, o sucesso para mim é ser próspero. E o que é isso? O que é a prosperidade? A prosperidade não é só dinheiro. Apesar de eu falar do dinheiro, de eu falar sobre o uso sábio do dinheiro, de você usar de uma forma inteligente, de você fazer sobrar o seu dinheiro para poder multiplicar. Mas a prosperidade não é só o dinheiro, é saúde. Todos falaram de família, e a saúde física, é a saúde emocional, e eu ouso dizer que é a saúde espiritual também, sim, que vai te trazer a saúde financeira.
Então, a prosperidade, o dinheiro é a saúde e é a felicidade. Felicidade é você fazer aquilo que você gosta, seguir o seu propósito e ser reconhecida por isso. Então, isso para mim é sucesso. E eu estou na minha segunda vida correndo atrás desse sucesso, porque eu estou na minha segunda profissão, não é isso mesmo? Eu brinco que eu não gosto do dinheiro, eu gosto do que ele me proporciona. É a liberdade, é a realização de Tem gente sonhos. que gosta de dinheiro, mas aqui, né? Então guarda. Eu não, gente. Meu dinheiro é pra me deixar feliz. É o que a vida pode me proporcionar com certeza. Ai, eu vim do CLT, então trabalhei 12 anos na área de gestão e para mim o sucesso era o escalonamento a jornada ali, né? E quando eu passei por esse processo de transição de carreira, eu já tinha chegado num nível que a gente considera ali de gestão máxima. E sempre viajava muita disponibilidade para o trabalho. Quando eu casei, essa foi uma das premissas. Falei com meu marido, olha, a minha vida profissional faz parte de quem eu sou. Então isso para mim é muito importante. Então só vai dar certo se você conseguir, né? Se a gente conseguir fazer um bem bolado com isso. Então, eu trabalhei em algumas fábricas onde eu atendia a parte de gestão de recursos humanos de madrugada. Então, não é toda jornada que leva isso, né? De maneira saudável. E ter as minhas filhas mudou o meu conceito de sucesso. Quando eu engravidei, eu trabalhei até o último dia antes do meu parto. Eu tinha feito uma cesárea agendada e eu tinha certeza absoluta que eu voltaria, como eu fui. E eu descobri que o CNPJ mais caro para quem eu já prestei serviço foi a maternidade. E visto isso, hoje o meu sucesso é poder fazer uma boa jornada de trabalho sem perder a minha essência como profissional, porque efetivamente isso fala de quem sou eu, mas trazendo qualidade, conforto para minha vida fora de CNPJ, né? Então, é poder fazer um atendimento onde eu considero uma qualidade plena para aquelas pessoas que confiam no meu trabalho, fazendo uma boa gestão de jornada com a minha vida pessoal. Então, hoje, isso para mim é o meu sucesso. Acho que sucesso para mim é realização em todos os setores, né? É um pouco do que a Zumira falou, um pouco de que cada um de vocês falaram. Acho que nós somos isso tudo. Não é só a profissão tá bem, não é só a família tá bem, não é só a gente tá bem. Porque se uma coisa estiver fora do lugar, o seu sucesso não é completo. Então, sucesso é estar. E eu acho que é difícil, né, gente, a gente chegar nesse momento de falar que todos os setores estão ok, equilibrados, né? Mas a gente é malabarista e a gente vai ali, nós temos os pauzinhos, e eu acho que sucesso é você equilíbrio e estar feliz onde você está hoje. Você está feliz onde você está hoje? Então, pra mim, você tem sucesso. Se você é feliz, você tem sucesso. É um pouco disso. E assim a gente chega ao fim do nosso terceiro Na Sala com Elas. Muito obrigada pela presença de todas vocês. E hoje a gente está na sala, que é, na verdade, um estúdio da Lima Produções. Obrigada. E hoje, mais do que nunca, eu me lembrei que a autenticidade não é performance, é resistência. E às vezes, o mais difícil não é ser você, é continuar sendo você. Mesmo sem palco e sem aplausos. E esse foi o Na Sala com Elas. Porque aqui a gente não fala para impressionar, a gente fala para libertar.